Até ali tudo se envolvia num ato de carinho, elas não põem em causa que os pais, a mãe, gostavam muito delas. E depois o chegar ao mundo ocidental e ver toda esta perspectiva é uma crise também para elas, porque de repente têm que olhar para a família que sempre as acarinhou quase como pessoas violentas, pessoas que praticaram uma monstruosidade, não é? Por isso isto também é um processo e devemos ter sempre isto em conta quando falamos com as mulheres, não é? E para elas não é nada fácil todo este processo de reconhecimento e de assumir que de facto as coisas são de outra maneira, não é? A prática da mutilação genital feminina varia de cultura para cultura e mesmo às vezes dentro da mesma cultura pode haver incidências diferentes. O corte pode ser feito de várias maneiras, há uma tipologia que é definida até pela Organização Mundial de Saúde sobre a profundidade e o tipo de corte que pode acontecer. Há de facto cortes muito profundos e muito agressivos sobre a mulher e quando isso acontece traz graves problemas de saúde, não é? Os outros também, mas nestes casos são de facto identificados como situações muito graves, pois no que diz respeito quer às relações sexuais que podem ser dolorosas, quer a urinar, a menstruação e depois futuramente também nas questões do parto podem ser extraordinariamente difíceis e pode mesmo haver situações de morte, não é? Perda de vida exatamente pelo tipo de corte que foi feito. Muitas mulheres referem que achavam que isto era uma coisa que acontecia com todas as mulheres no mundo inteiro e por isso nunca foi um tema, achavam que era assim. Por isso elas próprias estão um pouco esclarecidas sobre o movimento, sobre as questões culturais, sobre as razões pelas quais foram sujeitas à prática. Tradicionalmente, a situação de corte que as culturas todas mais ou menos referem passa muito pelo ato de passagem para a vida adulta, ou seja, quando a menina se torna mulher e passa a estar disponível para um possível casamento. E é nessa altura que é feita uma grande festa para que ela possa ser feita, ela e outras normalmente são feitas em grupo, sejam sujeitas à mutilação genital feminina. Apesar de haver muitos relatos relacionados com um momento de festa para toda a comunidade, com muita comida, com muita vivência de experiências positivas. Na verdade, depois há muitos relatos o quanto, desde esse momento, as meninas são sujeitas a muita violência sobre ela própria. Elas próprias não podem comer durante algum tempo, podem ser batidas pelas mulheres mais velhas, não podem falar, enfim, há toda uma série de outras condutas que levam a mostrar o quanto, desde aquele momento, e já anterior, mas naquele momento de uma forma muito significativa, ela tem que perceber as regras em que a sua submissão é o que prevalece. A mutilação genital feminina em Portugal consiste numa prática que reporta para países que, na sua origem, também a praticam e que, de alguma forma, por movimentos migratórios, acabam por chegar a Portugal e, por isso, é dessa forma que também coexiste aqui no nosso país, como nos outros países da Europa. Mas, na verdade, tem que ser abordada no sentido de ser travada, porque ela é uma demonstração de uma situação de violência com base no género de uma forma muito extrema. Na lei portuguesa, como em muitas outras leis da Europa, já agora na lei portuguesa está desde agosto de 2015 a nova lei que retira o crime da mutilação genital feminina como um crime específico, ou seja, em vez de estar integrado em outras formas de abuso e de violência sobre o corpo, está específico ser a mutilação genital feminina. E muito importante é que é incriminado quem faz o corte, quem pratica o corte, mas também os atos preparatórios, ou seja, todas as pessoas que de alguma forma prepararam a viagem, prepararam as condições, prepararam os contactos para que aquela mutilação pudesse acontecer. E isto é muito importante porque tanto quanto se consegue perceber do ponto de vista da investigação judicial, não há casos que tenham acontecido em Portugal. Os casos que existem normalmente são feitos nos países de origem. É preciso preparar uma viagem das meninas no regresso ao país de origem, onde é feito a prática. Se olharmos assim, de alguma forma, nunca iríamos incriminar quem de facto faz o corte. No entanto, a lei permite perceber que quem prepara esta viagem, os familiares, as pessoas envolvidas, também estão incriminadas no crime. E essas, como estão cá em Portugal, não é, serão sujeitas, sim, a julgamento e a um processo de avaliação do que é a sua responsabilidade na preparação de uma mutilação genital feminina a uma menina. Na verdade, a mutilação genital feminina é pré-cristã e pré-muçulmana. Ela já existia em muitas comunidades e está sempre muito associada sempre à retirada de prazer por parte da mulher. Ou seja, na verdade, é uma assimetria de poder muito grande por parte da ordem masculina e patriarcal, não é sobre a mulher. O retirar o prazer prende-se muito com uma posição de poder
E o poder tem a ver com, de alguma forma, garantir que aquela mulher não pertence a outra pessoa. O retirar o prazer é retirar-lhe a vontade de poder eventualmente ter outros homens, não é? É quase como uma forma de afirmação sobre quem manda e quem define o futuro daquela mulher, e que será certamente o marido ou outros homens, não é, que têm esse poder. De maneira que isto prende-se com muito mais coisas, não é só o prazer só por si, ali muito circunscrito, mas acima de tudo sobre o controle da linha hierárquica genética, não é? E do património, a quem é que é a descendência, a quem é que pertence, tudo sempre numa dominação patriarcal, masculina, onde a mulher não pode ter uma posição pessoal ou uma outra escolha para além desta, não é? A forma de condicionar o seu prazer alarga-se a todas as outras esferas, porque ela fica numa posição de submissão, não é? De só pertencer àquela pessoa, estar sujeita à prática sexual com aquela pessoa, mesmo que isso não seja da sua vontade, mesmo que isso não tenha sido uma escolha dela. E a reprodução será feita com garantia de que aquele é de facto o progenitor das suas crianças, não é? Por isso é todo um envolvimento em que a questão de base tem sempre a ver com a situação de poder, não é? E com a forma de o impor a outra pessoa. A prevalência principal aqui em Portugal é capaz de ser a população vinda da Guiné-Bissau. No entanto, começam a haver-se fluxos migratórios de outros países que também têm essa prática, não é? Senegal, Guiné-Conakry, enfim, não nos chegam cá tanto populações como vindas da Somália, enfim, outros países que têm outros destinos dentro da Europa, e por isso isto, na verdade, é uma realidade comum a outros países, não é? O facto de ter que haver um combate, uma sensibilização e, acima de tudo, um envolvimento com as comunidades, no sentido de eles mudarem as suas próprias práticas, destas pessoas, destes homens e mulheres, terem outra visão sobre o que é que se passa e poderem alterar as suas práticas. O trabalho, provavelmente numa fase inicial, quando se começou a trabalhar estas temáticas, passava muito por medidas políticas, criar-se de alguma forma, quer planos de intervenção a nível nacional, quer também poder forçar a que na lei constasse o crime como uma situação específica, não é? De um crime sobre mutilação genital feminina, muito sempre a trabalhar com profissionais de saúde como uma das grandes públicos estratégicos para a eliminação, no sentido em que são estas pessoas, médicos e enfermeiros, que podem num primeiro momento detectar o que é que se está a passar e poder saber intervir. Nós utilizamos a expressão de, não é, mutilação genital feminina / corte, e a razão tem a ver com esta necessidade de haver duas abordagens. Uma que tem mais a ver com o mundo ocidental e por isso explicar que é uma mutilação, no sentido de uma violência sobre os direitos da pessoa, especificamente da mulher. No entanto, a palavra corte é uma palavra menos agressiva para as próprias comunidades, não é? Que sempre o trataram como um corte e não propriamente como uma mutilação. Os estudos não são conclusivos, no sentido em que há poucos reportes por parte da saúde no sentido de identificação de casos. Há todo um trabalho que continua a ter que ser feito junto dos profissionais de saúde. Por isso, o estudo de prevalências é feito com a comparação entre as comunidades, as suas origens e com as prevalências nos países de origem. E aquilo que se pode dizer é que há uma estimativa de que há cerca de 6 mil mulheres e crianças em risco de poder ou já ter sofrido ou vir a sofrer mutilação genital feminina. Passou a haver possibilidade até de haver financiamento a nível europeu para intervir diretamente junto das comunidades, formando líderes da comunidade, homens e mulheres, para serem eles próprios que, no fundo, na sua própria língua, nos seus próprios contextos, nas relações que têm de proximidade, poderem mais sensibilizar e mais fazer mudar o pensamento relativamente a esta prática. De maneira que deixou de ser só uma campanha de sensibilização global da população para ser uma intervenção muito direta e muito específica junto da comunidade. Isto tornou-se um fator muito grande de mudança, porque a partir do momento em que temos as próprias pessoas da comunidade formadas e capazes de explicar e de afirmarem publicamente o que se aconteceu, o facto de virem a público dizendo que são vítimas, sobreviventes, não é, da mutilação, faz realmente haver uma consciência muito diferente e deixa de ser visto como uma opressão do mundo ocidental sobre culturas minoritárias, não é, que vivem de alguma forma também a quererem valorizar a sua cultura, as suas referências, a sua identidade e por isso não compatível com mudanças por oposição, não é, por opressão. O ato mesmo do corte pode levar mesmo à morte, não é, e há imensos casos de meninas que morrem por via destes cortes serem feitos, ou seja, ele é, do ponto de vista da saúde, altamente prejudicial,
para uma vida contínua, mas depois também no ato de ser mãe, enfim, na sua experiência sexual, enfim, traz imensos danos do ponto de vista da saúde, do ponto de vista, enfim, das condições de higiene, enfim, da propensão até para as infecções. Tudo isto acaba por ser danos que têm um enorme impacto do ponto de vista da saúde. O ato que é feito destas comunidades sobre estas meninas é importante perceber que é tido pelos próprios como um ato de proteção e de valorização, porque é assim que o compreendem. É para que tudo corra bem com esta menina, que ela possa casar e possa ser feliz e não ser uma pessoa rejeitada pela comunidade. Por isso é muito difícil quebrar estas regras na medida que as crenças que estão por trás prendem-se muito com a crença de que aquilo é para a proteger e é para lhe fazer o bem. Há já aqui uma série de documentos que de alguma forma dão indicação de quais é que são os procedimentos a seguir. A primeira questão muito importante é que há na plataforma de registro de qualquer pessoa que aceda ao Serviço Nacional de Saúde a forma de registar de que aquela mulher foi sujeita a uma mutilação ou aquela criança. Este registro não é obrigatório, no entanto, todos os profissionais deverão ter conhecimento que ele existe, porque é muito importante que façam esse registro. Essa é a contagem mais realista que existe sobre efetivamente o número de casos, a sua história e qual é que é de facto a profundidade do corte, pronto, e tudo mais. É uma abordagem que tem que ser sempre feita numa rede de colaboração e é muito importante isto perceber-se, porque senão corre-se o risco de revitimizar uma pessoa que já vive com uma grande situação de vulnerabilidade e não é isso que se pretende, nem que haja exclusão social, nem que a pessoa se sinta pior ainda do que já sente devido ao facto de ter sido sujeita. Enfim, todas estas questões são muito importantes. Revelar de uma forma crua o que esta mulher está aqui a passar é também poder obrigá-la a retirar-se da comunidade com que pertença. Por isso, não se quer nada disto. O facto de conseguir ter acesso a financiamento, neste caso financiamento ligado à Comissão Europeia, permitiu-nos aqui em Portugal, a APF, poder promover mais trabalho junto das comunidades. Isso permitiu, de facto, uma ligação muito grande com associações ligadas à comunidade, poder formar líderes comunitários, homens e mulheres, não é? Para poderem ser os próprios ativistas e ligarmos de alguma forma àquilo que são os códigos e as questões interculturais ligadas à forma de trabalhar diretamente na comunidade. Daqui surgiu uma relação que eu acho com muita proximidade e com muito mútuo entendimento sobre de forma é que podemos criar sinergias para fazer o combate à prática, mas também surgiu contactos com outras esferas dentro da comunidade, como por exemplo os jovens e as jovens. Neste caso há duas jovens que, em colaboração com a APF, fazem parte de um grupo europeu só de raparigas afetadas pela mutilação genital feminina e que, de alguma forma, fazem reuniões anuais para poder discutir estratégias para a intervenção nos próprios países e poder mobilizar campanhas a nível europeu e tornar a mensagem também muito mais forte do que só aquilo que é feito nas pequenas comunidades, que, de alguma forma, fica mais silenciado. Estas jovens mobilizam depois grupos de outros jovens com maior abrangência, pertencendo a vários estratos e grupos identitários, mas de alguma forma afetados pela prática da mutilação genital feminina e prevêem depois ações juntamente com esta população de juventude, quer sejam desde debates a momentos de reflexão, mas também festas temáticas, festas ligadas a alguma reflexão que passa de outra forma a mensagem, campanhas de sensibilização, muito virado para tudo o que tem a ver com comunicação por via das redes sociais, de comunicações de relação, de proximidade e depois de momentos, de alguma forma, em que este debate é aquecido e esclarecido para que sejam mais empoderados na sua confronto do dia-a-dia junto da sua cultura. Para a comunidade em geral, não pode olhar para esta questão da prática achando que isto é circunscrito a um nicho e que as pessoas que vivem nessa cultura, nessa comunidade, é que é a responsabilidade de poder achar se querem ou não querem mudar. Na verdade, isto reflete um país pouco desenvolvido em direitos, achar que não é nada connosco e não achar que podemos também, de alguma forma, ter aqui uma posição de mudança. E mudar é mudar sempre para melhor, é tornar a sociedade em geral uma sociedade mais responsável, mais sensível à violência com base no género, mais igualitária e por isso diz-nos respeito a todas as pessoas, não é? Eu sou naturalmente uma pessoa otimista e vejo uma enorme mudança
das próprias pessoas da comunidade e da própria forma como se apresentam, discutem e querem agarrar o tema e não querem silenciar oportunidades de poder começar uma boa discussão. Isto é uma atitude, não é, de quem passou a ser proativo e que deixou de querer estar num silêncio ignorado por toda a gente, não é? Esta mudança é muito o reflexo de que melhores coisas virão e que certamente é uma prática que, pelo menos aqui em Portugal, é capaz de estar muito mais circunscrito e ser muito mais fácil poder fazer um combate efetivo e um fim efetivo à mutilação. E muitas das mulheres lutam para mostrar que isto não implicou nada no que diz respeito ao seu prazer, que elas são mulheres de outra forma, encontraram-se de outra forma e por isso não devem ser desvalorizadas. Muito importante perceber esta questão de que o ter prazer ou não ter prazer pode infligir na pessoa uma desvalorização do que é que ela é, do que é que ela significa, pronto. E é importante perceber que a situação da sexualidade, a vivência sexual, do prazer, é muito mais abrangente do que só ali circunscrito, não é? No entanto, para as situações, até principalmente com os cortes mais agressivos, dificilmente há relatos de uma vivência, de uma experiência de intimidade, não é, que seja prazerosa. E não tem só a ver com a situação de corte, tem a ver também que há uma situação também associada à dor, que há também a situação de que não é tida em conta o prazer da outra pessoa, por isso também não há qualquer aspecto relacional na intimidade que permita ser uma construção feita por duas pessoas, não é? Por isso toda a experiência que vem a partir daquele momento em que é feito um corte é toda uma opressão na vivência da sexualidade, porque não é só aquilo, mas é tudo o resto, não é? Em que o cuidar dela, o atenções sobre ela, o carinhar, é negado, porque não é assim que está a ser traduzido, não é assim que é explicado na comunidade.